Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso comentário. E justamente a gente está percebendo toda essa complexidade, pois não é fácil restaurar a educação, certo? Então, há muitos detalhes que, conforme passar o tempo, a gente vai poder pegar direitinho, né, sobre os países soviéticos, né, no caso hoje a Rússia, e assim por diante, tá certo? Bem, o livro começa a dizer o seguinte, uma coisa muito importante. É mais paradoxal ainda é o fato de os norte-americanos que desfrutam dos produtos gerados pela empresa capitalista exaltarem o sistema soviético e considerarem perfeitamente natural que os países pobres da Ásia da África prefiram o comunismo ao capitalismo. Existe um problema aqui, gente, que precisa ser observado. Basicamente, na Segunda Guerra Mundial, é o que vai resultar nessa tendência aí. No fim da Segunda Guerra Mundial, muitos pensadores nazistas, que eles são de esquerda, consequentemente, parte da mesma origem do comunismo, tá certo? Muitos nazistas se esconderam, buscaram refúgio, se disfarçaram, né? E entraram nos Estados Unidos. Alguns trabalhavam em favor dos Estados Unidos e outros como espiões. E daí resultou que o aparecimento de um pensamento em que o pessoal americano, de certa forma, obviamente não todos, mas um grande número que são influenciados, tá, já da Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas especificamente, mas também pelos comunistas russos, se criou a escola de Chicago, se eu não estiver enganado. Daí vai surgir uma nova corrente ideológica que nós chamamos de globalismo, tá bom? Então você anota aí globalismo. E nada mais é do que a união de práticas psicológicas de manipulação da linguagem, da mente, com o financiamento de grandes fundações, por exemplo, a Fundação Rockefeller, certo? Bill Gates, e assim por diante. Daí é que surge esse novo fenômeno que não estava presente no capitalismo original, que é o globalismo, um outro tipo de comunismo, ou uma outra nova ordem mundial, surgindo dentro dos Estados Unidos. Bem, a literatura sobre o capitalismo. O capitalismo encoraja o inovador. O indivíduo é livre para mostrar o que pode fazer de modo melhor do que os outros. No entanto, essa liberdade individual é limitada. O que conta no mercado não é o bom desempenho em si, mas o desempenho reconhecido como bom por um número suficiente de clientes. O capitalismo é essencialmente um sistema de produção em massa para satisfazer as necessidades das massas. Então, meus irmãos, vocês estão aqui no curso Ciência Política e Guerra Cultural. Estamos analisando a obra de Mises, comentando pontos fundamentais importantes para entender a mentalidade anticapitalista no curso Ciência Política e Guerra Cultural pelo Instituto IBETEC. Então eu creio que os irmãos já consigam entender, né, o que o autor quer nos dizer, as informações que ele quer nos passar. O capitalismo pode fazer com que as massas sejam tão prósperas a ponto de comprar livros e revistas. Então o que acontece? O capitalismo, de fato, é, sem sombra de dúvida, humanamente falando, o melhor sistema econômico que já existiu na face da Terra. Obviamente ele não é perfeito e tal, isso é verdade. Porém, quando você abre uma empresa e o seu produto começa a ser vendido, você faz o quê? Abre uma outra empresa, contrata mais pessoas. A consequência disso é que
existe mais emprego, mais produto sendo feito, mais pessoas comprando, mais pessoas se tornando prósperas. Existe uma mecânica nisso tudo. Então o capitalismo cria isso, tá? Isso é interessante notar. Então, quem produz livros vai ofertar para as pessoas que podem comprar livros. E quem vende livro vai precisar de pessoas que vendem os livros, funcionários. E tendo funcionários, o desemprego desaparece, a fome desaparece. E assim toda essa corrente vai surgindo no capitalismo. Observações sobre a história de detetive. A liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é um dos pontos fundamentais de um país de cidadão livre. Na comunidade socialista, na qual todos os meios para publicar e as máquinas impressoras pertencem e são acionados pelo governo, não pode existir uma imprensa livre. O governo determina sozinho quem deve dispor de tempo e de ocasião para escrever bem como que deve ser impresso e publicado, comparada com as condições predominantemente na Rússia soviética. Então, existe uma obra chamada 1984, escrita pelo George Orwell, tá? Nessa obra de ficção, ele é um socialista, mas critica o regime socialista. Não somente nessa obra, mas também na Revolução dos Bichos, tá? Uma obra de George Orwell também. Então, nesses dois livros, você vai encontrar justamente isso que está acontecendo. Que existe uma propaganda muito bem feita pelo regime soviético, na questão de propaganda, na mídia, nos jornais, onde eles manipulam a informação a tal ponto de mudar a história e colocar falsas memórias na mente das pessoas. Então, o livro diz assim: o fanatismo dos literatos. O dogma fundamental do socialismo é proclamar uma crença de que a pobreza é o resultado da propriedade privada. Gente, o livro de W. Greon Skonzen, o comunista exposto, ele refuta essa premissa. O socialista de verdade diz que a causa da desigualdade social é a propriedade privada, a família tradicional, a existência de Deus e assim por diante. E o próprio conceito de capitalismo. E aqui mais o autor está dizendo que, segundo o socialista, a causa da pobreza no mundo é a propriedade privada. Isso é um erro incrível, um erro gritante, uma visão totalmente destituída da realidade, uma vez que saímos do período do feudalismo e antes dele surgiu o período escravista. Depois do período feudalismo, tivemos o período capitalista, tá? E as três revoluções industriais, dando ao homem a capacidade de autonomia, de ação livre, etc., permitindo a ele ter realmente o fruto do seu sustento, né, do seu suor, que antes não era bem assim. O pecado original, então o que acontece? Antes de ler essa nota, na verdade, a causa para a desgraça do mundo, para o sofrimento do mundo, para as decepções, desespero do mundo, não é a propriedade privada. Isso é bíblico. A causa para as desgraças e misérias no mundo é o pecado do ser humano. O ser humano está totalmente corrompido. E a política nenhuma pode restaurar o homem, apenas as escrituras por meio do Messias. Então, na verdade, teologicamente falando, a causa de todas as misérias no mundo é o pecado e são também os anjos caídos. Bem, o pecado original que privou a humanidade de uma vida feliz nos jardins do paraíso foi o estabelecimento da propriedade privada. Então, os socialistas religiosos, tá? Estou falando agora sobre os socialistas religiosos, que são os teólogos da libertação, que, junto com a mistura do gramicismo, eles unem a religião agora
junto com aspectos marxistas. Eles são tão assim capazes de modificar a linguagem e corromper, no sentido de corromper, não trazer a realidade, que eles dizem que o pecado original que privou a humanidade seria basicamente a propriedade privada. E não é isso. A propriedade privada não é o pecado original. Não tem nada a ver com isso. O pecado original foi uma desobediência de Adão e Eva no jardim, onde eles desobedeceram uma divina para eles permanecerem fiéis. Houve toda a consequência. Isso não tem nada a ver. Tanto que a propriedade privada é uma consequência histórica da Revolução Industrial, séculos depois de Cristo, não antes, propriamente dito. Apesar de que havia certa noção de propriedade privada, mas formalmente, sistematicamente, de uma forma organizada, lógica, com códigos de ética bem formulados, só pós-feudalismo, depois da Idade Média, basicamente. Então, essa leitura que eles fazem é abruptamente errada, tá certo? Bem, os dois termos, socialismo e comunismo, são sinônimos, tá? O documento que todos os socialistas consideram como base inabalável de sua doutrina chama-se Manifesto Comunista. Por outro lado, o nome oficial do Império Russo é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, vamos parar por aqui, finalizando com apenas uma observação e conclusão. O socialismo é a parte enganosa do comunismo. É aquilo que atrai a massa, os grupos excluídos, as minorias, para a doutrina comunista, que se tornou, no decorrer do tempo, um posicionamento político de esquerda, tá? Então, o socialismo é um véu que cobre a total, o total, vamos dizer assim, a total natureza maligna e satânica do que é o comunismo. Gostaria de deixar uma frase para a nossa meditação. Deixa eu abrir aqui. Essa frase aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A gente termina com essa frase de Thomas Shell, tá? A nossa civilização pode se tornar a primeira a ser destruída, não pelo poder de nossos inimigos, no caso, o comunismo é um exemplo, né? Mas temos o islamismo, temos o testemunho de Jeová, temos o mormonismo e etc. O catolicismo, tá? São inimigos. Mas pela ignorância de nossos professores e pelas perigosas tolices que estão sendo ensinadas aos nossos filhos. Em uma era de inteligência artificial, eles estão criando estupidez artificial. Então estamos realmente na guerra cultural e não é fácil. Meus amigos, bons estudos e até o próximo vídeo. Deus abençoe a vocês.